Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 11 de dezembro de 1936. Eduardo VIII abdica do trono britânico. Em 11 de dezembro de 1936, o rei Eduardo VIII da Inglaterra decide abdicar do trono por amor a Willie Simpson, uma plebeia estadunidense divorciada 2 vezes. O escândalo sacudiu a corte enormemente. Os costumes da família real britânica tornavam difícil, e por que não dizer impossível, a ascensão de uma senhora divorciada ao status de consorte, e o governo aproveita o affaire para livrar o trono de um monarca que não escondia simpatias pela Alemanha nazista. Sem Willie Simpson, é difícil dizer o que poderia ter acontecido com o engajamento britânico na Segunda Guerra Mundial. Afastado do trono, Eduardo fica livre para casar-se com a mulher que ama, com quem já há algum tempo mantinha uma relação. Após reinar por menos de um ano, Eduardo VIII torna-se o primeiro monarca inglês a abdicar voluntariamente do trono. Prefere abdicar, pois o governo britânico, a opinião pública e a Igreja Anglicana condenavam sua decisão de casar-se com Wallis. Considerei impossível carregar tão grave responsabilidade e desempenhar os deveres de rei como gostaria, sem a ajuda e o apoio da mulher que amo, explicou naquela noite em declaração pública pelo rádio. No dia seguinte, seu irmão mais novo, o Duque de York, é aclamado como o rei George VI. Eduardo, nascido em 1896, era o filho mais jovem do rei George V, que havia subido ao trono britânico em 1910. Ainda solteiro, perto dos 40 anos, Eduardo costumava frequentar a alta sociedade londrina. Por volta de 1934, apaixona-se profundamente pela socialite estadunidense Willie Simpson, então casada com Ernest Simpson, um empresário anglo-americano que vivia perto de Londres. Willis, nascida na Pensilvânia, já havia se divorciado de um piloto da Marinha dos Estados Unidos. A família real desaprova a relação. No entanto, em 1936, o príncipe manifesta a intenção de se casar com ela. Porém, antes de discutir o assunto com o pai George V, o mesmo morre e Eduardo é aclamado rei. O novo rei era popular entre seus súditos. A coroação é marcada para maio de 1937. Devido a um acordo de cavalheiros entre a imprensa britânica e o governo, após o estardalhaço que a notícia provoca, o caso é abafado e retirado das páginas dos jornais. Em 27 de outubro de 1936, Simpson consegue uma certidão preliminar de divórcio, provavelmente com a intenção de se casar com o rei, o que precipita o maior dos escândalos. Winston Churchill, então parlamentar do Partido Conservador, é o único político notável a apoiar Eduardo. Apesar da frente aparentemente unida contra ele, Eduardo não é dissuadido. Propõe um casamento morgamático, em que Willis não receberia direitos de distinção ou propriedade. Em 2 de dezembro, o premier Stanley Baldwin rejeita a proposta como impraticável. No dia seguinte, o escândalo explode nas primeiras páginas dos jornais e é discutido abertamente no parlamento. Sem qualquer solução à vista, o rei abdica. No dia seguinte, o parlamento aprova o ato. Como novo rei, George VI concebe ao irmão mais velho o título de Duque de Windsor. Em 3 de junho de 1937, Eduardo casa-se com Willis no castelo de Kent, no Vale de Loire, na França. Nos 2 anos seguintes, o casal visita vários países, entre eles a Alemanha, sendo homenageado por funcionários nazistas e tendo encontro reservado com o Führer alemão.
Depois da eclosão da Segunda Guerra, o duque aceita um posto como elo de ligação com a França. Em junho de 1940, a França é ocupada pelos nazistas e o casal se muda para a Espanha. Durante esse período, os alemães arquitetam um plano para sequestrar Eduardo com a intenção de fazê-lo voltar ao trono da Inglaterra como um rei fantoche. George VI, a exemplo de seu primeiro-ministro Churchill, se opõe a qualquer acordo de paz com a Alemanha. Sem saber do complô, mas consciente das simpatias pronazistas de Edward, Churchill oferece a ele o governo das Bahamas. O duque e a duquesa embarcam em Lisboa no dia 1º de agosto de 1940, escapando por pouco de um esquadrão nazista pronto para raptá-los. Em 1945, o casal retorna a Paris. Eduardo faz poucas visitas à Inglaterra, como para assistir aos funerais de seu irmão em 1952 e de sua mãe, a Rainha Maria, em 1953. Eduardo morre em Paris em 1972 e é enterrado no Castelo de Windsor. Em 1986, morre Wallis e seu corpo é enterrado ao lado de seu esposo. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Manuelli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.